nessa noite, então, iniciar essa sequência, falando da cura das nossas emoções, né? E o que o Senhor tratou no meu coração para a gente iniciar é que primeiro nós temos que saber, imaginar mesmo, não imaginar na verdade, saber, mas conhecer por que somos como somos, né? Às vezes a gente se vê distraído, nervoso, chato, depressivo, angustiado, medroso, não é assim? A gente se vê de tantas maneiras, né? E muitas vezes a gente não sabe o que nos levou a ser assim. E eu gostaria muito de iniciar este pequeno estudo, né? Lendo Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Porque a palavra do Senhor, você precisa entender isso. Eu dou muita palestra para pai, mãe, né? E às vezes os pais vêm falar comigo dizendo assim: então, mas meu filho nasceu e ele não vem com manual de instrução. E eu sempre digo: vem, você que não deu. Está aqui, ó. Isso aqui é manual do fabricante. Sabiam disso? Isso aqui é o manual do fabricante. Só que nós não lemos. Sabe aquelas pessoas que param na frente do caixa eletrônico e está escrito assim: digite sua senha, mas ela não lê, né? Ela vira para lá e pergunta assim: o que eu faço agora? Não é assim que acontece? A pessoa não lê o que está escrito lá, passa o cartão, ela veja: o que eu faço agora? Ela não lê, está tudo escrito, mas a pessoa não lê. Não é porque não sabe ler, não, é a preguiça, é o comodismo, são as coisas que vão nos deixando pessoas, desculpem a expressão, mas pessoas ignorantes, né? O profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 6, fala: o meu povo morre por falta de conhecimento, o meu povo sofre por falta de conhecimento, o meu povo morre por ignorância. E essa ignorância mata mais do que AIDS, mais do que câncer. As pessoas têm medo do AIDS, da AIDS ou do câncer, né? E de outras coisas. Temos que ter medo da ignorância, ela mata. Aliás, muitas vezes é a ignorância que nos leva para a AIDS, é a ignorância que nos leva para o câncer até, né? Porque as mágoas guardadas produzem doenças. Mas em Provérbios 4, 23, Provérbios 4, 23. Guarda o teu coração acima de todas as outras coisas, porque dele brotam todas as fontes da vida. Escutou? Guarda o teu coração acima de todas as coisas, porque dele brotam todas as fontes da vida. Algumas traduções dizem assim: acima de tudo que se deve guardar, guarda primeiro o teu coração. A primeira coisa que nós devemos guardar desde a nossa tenra infância, e infelizmente nós não somos instruídos para isso, é o nosso coração. Se não guardamos o coração, gente, podemos guardar tudo. Nós podemos guardar o dinheiro no banco, nós podemos guardar a virgindade, nós podemos guardar tudo que você pensar, o diploma, podemos guardar a inteligência. Inteligência não é sabedoria. Mas se você não guarda o coração, você pode perder todas as coisas. E é só você olhar para a história da humanidade e ver quantas pessoas chegaram até o topo, né? O mais recente que eu falo é o caso lá do rapaz do FMI, né? O cara era presidente do FMI, né? Ele mandava em quem manda na gente, né? Até os governos dos maiores países iam lá beijar a mão dele. E porque ele não soube guardar o coração e se entregou aos sentimentos e aos prazeres da vida, acabou envolvido não só em um, mas não sei se você sabe, mas há mais de um processo até contra, eu não sei nem falar o nome dele, Strauss-Kahn, acho que é um negócio assim, né? Não guardou o coração, às vezes guardou toda a inteligência, fala 3 línguas, faz isso, economista, tal, mas não guardou o coração. Acima de tudo, o que você deve guardar
guardem primeiro o coração. Coração é a fonte da vida. Coração. E se a gente não percebe isso, nós vamos nos tornando pessoas derrotadas e derrotando os outros. Eu me lembro quando meus filhos tinham filhos gêmeos, já estão com quase 18 anos, mas eles eram pequenininhos, né? E a gente, por ter tido gêmeos, e naquela época estava passando uma situação difícil, então a gente criou eles muito no chão, eles aprenderam a engatinhar, andar muito rápido, né? E a gente, quando eles iam comer, a gente sentava com eles no chão, colocava os pratinhos ali e a gente ficava comendo com eles. E houve um dia que foi interessante, né? A gente colocou o pratinho, colocou os dois ali, e eu não me lembro se o telefone, alguma coisa aconteceu, e eu e a minha esposa, a gente saiu. E quando nós chegamos, tinha um gato confortavelmente instalado, junto com eles, né? Sentado ali, tranquilamente assim, né? E eles, como falavam uma língua estranha, os dois, né? Falavam, acho que o gato entendeu mais do que a gente. Achei que o gato sentou, e ali o gato ficou. E quando nós voltamos, pai e mãe, é um bicho besta, né? Assim, eles estavam tão tranquilos, gente, o gato e eles dois ali, né? Mas nós chegamos e já, quando vimos o gato, começamos a gritar. E foi aquele que aconteceu, né? O gato saiu para um lado, para o gêmeo, para um lado, para o gêmeo, para o outro, aquela correria dentro daquela cozinha, né? E eles então, na hora, olhavam para a porta onde o gato tinha saído e começavam a tremer e chorar muito, né? E naquele momento, eu e a minha esposa tivemos um estalo assim, um sentir de Deus, que ali eles iam ter um trauma. Então o que eu fiz? Eu deixei os dois na mão da minha esposa e corri atrás do gato. Eu sei que você vai pensar que é para matar o gato, mas não foi. Na hora eu saí correndo atrás do gato, peguei o gato, que era um gato pequeno, né, um filhotinho, e ali trouxe o gatinho bem para perto deles, né? E nós todos começamos a brincar com o gato. E na hora que eu cheguei com o gato, eles não queriam nem colocar a mão, eles se escondiam, né, na minha esposa, e eu comecei a brincar, minha esposa começou a brincar, e eles começaram a rir, daqui a pouco eles estavam brincando com o gato, né? E louvado seja Deus, né? Até hoje, eles não têm trauma nenhum com relação a animais. Veja que coisa interessante, naquele momento, num toque de Deus, nós corremos para guardar o coração dos nossos filhos. Nós vamos falar sobre isso nas próximas semanas, nesses traumas que vão acontecendo na infância, mas naquele momento Deus nos deu a direção, guarda o coração, porque veja, se uma criança já cresce com medo de algo tão insignificante, o que dirá quando ela for enfrentar as grandes coisas? Se você tem medo de um gato, tem medo de um rato, tem medo de uma barata, como que você enfrenta o desemprego? Como que você enfrenta o câncer? Como você vai enfrentar a morte? Se você não conseguir enfrentar as coisinhas pequenas que acontecem todos os dias. Percebe? De tudo que você deve guardar, guarda o coração. Eu me lembro da minha cunhada lá de São Paulo, né? Se um dia ela assistir a fita aqui, vai ficar até brava comigo, né? Mas eu lembro de uma vez, né? Criado em São Paulo, então quem é criado em São Paulo só vê prédio, né? Só vê prédio, não vê nada. Não vê nada. E a minha cunhada, então, ela não conhece animal nenhum, então ela tem medo de qualquer coisa, praticamente, de animal, assim, né? E boi, e passarinho, o que você pensar. Mas o mais engraçado, eles vieram morar em Araçatuba e ela viajou. E ela tinha um quintal no fundo. E quando ela chegou, o quintal estava, né, aquele matagal. Aí nós fomos carpir no quintal. E eu não sei se você já fez isso, tem gente que eu sei que fez mais do que eu até, né? Tem um negocinho chamado carrapicho, não tem? Que gruda na calça, né? E nós fomos todo mundo de calça comprida e tal, que tem lá, tal. Daqui a pouco ela fez um suco, né? E do jeito que a gente estava, a gente entrou, gente, nós entramos, pensa numa mulher correndo. Ela começou a correr por aquela casa assim, tira esses bichos, tal, e ninguém olhava, né? A gente olhava e não via, porque a gente sabia que era, ela não sabia, né? O coração da gente, quando não se deixa dominar pelo amor, mesmo assim, vai se dominando pelo medo das coisas que a gente não conhece, dos traumas que vão entrando. A gente não vai guardando o coração, a gente guarda a casa, né? Há pessoas que fazem o seguro da casa, a gente guarda o carro, a gente guarda o dinheiro do banco, e o coração não. O coração você vai deixando ele aberto para tudo o que possa existir e acontecer, né?
Todas as modas. Então vem a moda da minissaia, a mulher vai lá e mete uma minissaia. Ela não quer nem saber, né? O que vão falar, o que vão pensar, o que ela está mostrando, né? Simplesmente por não guardar o coração, ela se deixa levar sempre por um modismo. As pessoas são assim no mundo de hoje, né? A moda agora é o homossexualismo. Então, esses dias eu atendendo uma jovem, ela dizia que ela voltou numa festa assustada porque ela entrou no banheiro, festa de 14, 15 anos de idade, meninas novas, assim, né? E ela entrou no banheiro e aí as meninas conversando, né? Eu sou bi, e você, eu sou bi, né? E ela pensou assim, bom, eu sei que o Brasil é tetra, né? É tetracampeão, esse negócio de ser bi já faz tempo, né? E aí que, de repente, ela viu as meninas se beijando e ela falou assim, nós somos bissexuais. Nós vamos experimentar as meninas, experimentar os meninos para depois fazer a opção. Coisa interessante isso, né? O mundo falando que isso é moda e as pessoas acreditam e você cai num mundo que depois tem volta. Sempre tem volta, mas dói muito. Então as modas vão entrando e as pessoas vão entrando atrás dela, porque não guardam o coração, né? Na grande maioria das vezes que eu converso com filhos drogados, com filhos com desvios em todas as áreas da sexualidade, né? Eu sou conselheiro municipal, né, do Condica, e quantas vezes a gente fica sabendo de casos de crianças envolvidas em orgias. E aí você pergunta, como que aconteceu isso? Foi um filme dali, uma novelinha daqui, né? Todo mundo trocando de parceiro, para ela foi criada, como isso são coisas normais. E o preço é caro, porque não guardou o mais importante. Nós guardamos a casa inteira. Eu vejo isso acontecer direto. Minha mãe, o pai, preocupado, trabalha fora, coloca cerca elétrica, alarme, tudo. E aí deixa televisão, computador à vontade. Não guardou o mais importante, meu irmão. Antes tivesse morrido com o coração guardado. De tudo que você tiver de guardar, guarda o coração. Mas nós fazemos o contrário. Isso chega a tal ponto, gente, que de vez em quando você não vê a notícia de uma mãe que trancou o carro e deixou o filho dentro e o filho morreu. Já ouviu falar isso? Já ouviu? E não foi uma, duas, três vezes, várias vezes a gente já viu isso, né? Porque a mãe, na preocupação de guardar tudo, não guarda o coração. Não guarda o coração, né? Eu me lembro de uma história, uma mulher muito pobre, e tinha só, o marido morreu, ficou ela e uma filhinha pequena, né? E ela orando a Deus, eu preciso de sustento, eu preciso de fortuna. E Deus então falou assim, olha, eu vou te levar a um lugar mágico, com muito ouro, muita prata, muita pedra preciosa, só que você vai ter 10 minutos. E não se esqueça o mais importante. A mulher, bom, vou lá então, né? E a mulher foi com a filhinha, e a hora que abriu aquele lugar mágico, ela ficou, né? Tudo quanto é tipo de ouro, pedra preciosa, e ela não posso esquecer o mais importante. Ela pôs a filhinha no chão, né? E começou a tacar o ouro e tal. Daqui a pouco a campanha 10, 9, ela encheu tudo, saiu correndo. Aí fechou a porta, e ela deixou a filha lá dentro. Depois que ela saiu, ela percebeu que ela tinha esquecido o mais importante, né? E aí todo aquele ouro, toda aquela prata não poderia pagar o tratamento de depressão que ela teve que fazer depois, né? Quantas vezes não é isso, né? Eu me lembro do padre Luiz, que hoje está lá na Santa Rita. Uma vez ele atendeu uma senhora, e a senhora chegou aí reclamando da vida, porque Deus não é justo, porque o fulano tem que ser o quê, porque o ciclano, e eu não tenho nada, minha vida é uma porcaria. E o padre é mesmo, porque aqui quando você, eu sou casada, com 2 filhos, meu marido foi embora, não sei o que lá. O padre disse, bom, então os seus problemas. O padre Luiz é o inventor da organização Tabajara. Ele que inventou. Ele falou assim, então os seus problemas acabaram. Porque acabou de sair daqui um fazendeiro que daria tudo para ter filhos, e não pôde. E ele troca a fazenda dele agora, na orelha, no pau, pelos seus 2 filhos. Quer fazer um negócio? O senhor está louco, padre? Você percebe como é que a gente chora de barriga cheia? Aí o padre falou assim, então você está me dizendo que você é mais rico que o fazendeiro que são daqui. Porque ele quer trocar a fazenda pelos teus filhos, e você não troca os teus filhos pela fazenda dele. Qual dos dois é mais rico? Percebe? Às vezes temos tudo e não usamos o que temos, preocupados com o que nos falta, não guardamos o coração.